Em abril deste ano, a Justiça aceitou a denúncia do Ministério Público de Pernambuco contra 6 policiais militares do BOPE, Batalhão de Operações Especiais. Eles foram apontados como envolvidos na morte de 2 homens na Iputinga, ali no Detran, zona oeste do Recife. As vítimas identificadas como Haldane Fernandes da Silva, Caluete e Bruno Henrique Vicente da Silva. O inquérito foi instaurado, o Ministério Público fez a denúncia apontando que as vítimas não reagiram à ação dos militares. Isso contrariando, é claro, a versão dos policiais. Além disso, o Ministério Público de Pernambuco apontou que os policiais somente levaram as vítimas para uma unidade de saúde para simular um socorro. No processo da corregedoria, segundo documentos fornecidos pela defesa, a perícia analisou o vídeo da câmera de segurança que flagrou a ação dos policiais. E na perícia balística, segundo documentos que já estão no processo, tá? São documentos que já estão no processo. Teria sido constatado que houve realmente uma troca de tiros dentro do imóvel. Eu estou mostrando aqui, são documentos do processo, tá certo? São documentos, são perícias que foram colocadas no processo. Muitas dessas perícias foram colocadas pela própria corregedoria que apura a atitude dos policiais. Estão no processo. O juiz sabe, o promotor sabe. Ainda segundo a defesa, um dos médicos que recebeu as vítimas na UPA da Caxangá prestou depoimento para a corregedoria e disse que as vítimas chegaram em estado grave. Então presta atenção, se o médico, ele diz, as vítimas chegaram em estado grave. Se o médico está dizendo, não, chegaram aqui em estado grave, então não houve o socorro com os 2 já mortos. Tá claro isso? Estado grave não é a pessoa sem vida. O médico está dizendo, não, chegaram aqui na UPA, estado grave. Então houve realmente o socorro. O advogado José Siqueira Filho é o defensor dos policiais e essas evidências, evidentemente, vão chamar muita atenção lá dentro do processo. Estão lá dentro do processo. E aí, doutor José Siqueira, com a apresentação dessas novas evidências, os policiais, são 6 policiais do BOPE, isso modificou a opinião do Ministério Público, do Poder Judiciário? Os seus clientes vão ser soltos, ou estão prestes a ser soltos, ou não modificou nada? Boa tarde. Cardinô, boa tarde. Boa tarde ao público aí que assiste nosso programa. Cardinô, é preocupante a situação desses policiais militares do BOPE. Inclusive, o próprio efetivo, o próprio batalhão de operações especiais da Polícia Militar de Pernambuco tem sentido uma insegurança jurídica para trabalhar tremenda. O BOPE é o batalhão de elite da Polícia Militar de Pernambuco que só entra em situações críticas e entra para resolver. Ele precisa ter segurança jurídica das ações que ele pratica, dos confrontos em que ele tem que enfrentar. Nesse caso dos policiais militares, Cardinô, desde o início, as autoridades têm concluído no sentido de que eles são inocentes, eles agiram em legítima defesa, eles estavam ali no cumprimento do dever de realizar aquela incursão, né, combater a criminalidade, e houve um confronto. Cardinô, desde o início, 5 delegados, eu, inclusive, estou com um relatório aqui aberto na minha frente, 5 delegados. Nós vamos exibir aqui as imagens que o senhor já mandou, desses relatórios, desses documentos, inclusive das perícias, demonstrando como foi que os fatos teriam ocorrido na versão dos peritos do Instituto de Criminalística e da Corregedoria. Cardinô, é muito importante se confiar nas autoridades públicas. Se a gente deixa de dar credibilidade àquilo que é produzido como um documento público, a gente não vai mais atuar em consonância com o direito. A gente vai viver um período de caos. Então, 5 delegados do DHPP, especializados em homicídios, assinaram um pedido de arquivamento deste processo, entendendo que o confronto existiu e o fato
ocorreu em legítima defesa. A gente está falando, gente, do caso do Detran, e esses policiais são 6. Continuam presos. Continuam presos. Estão presos por ordem da Justiça. Por ordem da Justiça. O Ministério Público, ele tem um entendimento completamente divorciado das provas dos autos. Equivocado, baseado em fake news. Vou dar um exemplo de uma fake news que você citou aqui há pouco. Assim que foi divulgado, as imagens, foram divulgadas as imagens, essas imagens ganharam o Brasil inteiro. Saíram em tudo quanto é mídia. Se saiu, se diz até que saiu no exterior, como os policiais dizendo que entrassem mais 2 para matar. Mata mais 2. Exatamente. Exatamente. Pois bem, os policiais negaram desde o início que tivessem dado essa ordem. Essa manchete, ela foi manchete em tudo quanto é veículo de imprensa do Brasil. Exatamente. Esse vídeo, Cardinô, ele foi periciado. A prova técnica está nos autos. E a conclusão do vídeo, eu vou até ler aqui. A conclusão da perícia é muito clara, é no sentido de que não houve essa história de mata outro cara, como foi divulgado na mídia a nível nacional e internacional, levado por o irmão de uma das vítimas. Esse irmão de uma das vítimas, que era o dono da câmera, que mora também no mesmo local, que tem uma condenação por tráfico de drogas, cumpriu pena. Está num processo que basta colocar o nome dele no sistema da justiça, que aparece que não tem sigilo. Então, esse rapaz, que tem sérios problemas com a polícia, foi quem fez a difusão dessa mídia com essa conotação. Mata o outro cara. Agora, doutor Siqueira, por que, então, diante de tudo isso, né, tem o Ministério Público, que são operadores do direito, e tem o juiz? Por que os clientes seus, são 6 policiais do BOP, não estão soltos? Porque o Ministério Público está ignorando a prova técnica. Ele não acredita? Ele diz que a prova não existe, Ele está dizendo que essa prova ela não existe nos autos. Mas ele recorreu para, por exemplo, a gente já teve caso aqui que o IC foi desacreditado, né? E recorreram ao Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Tem algum recurso nesse nível, não? Cardinô, a gente está numa batalha monstruosa para fazer valer o direito. Eles estão simplesmente trabalhando em cima de fake news como essa que eu acabei de narrar. Vou ler aqui só porque eu disse que ia ler rapidinho. Está aqui. Ademais, cumpre esclarecer que as mídias televisivas passaram exaustivamente um trecho de vídeos no qual Josias supostamente teria falado, abre aspas, mata o outro cara, fecha aspas. Luiz Carlos, em seu depoimento, alerta sobre a possível fala do policial. Alguns canais de televisão chegaram a colocar a legenda desse teor. Quando foram ouvidos, os policiais que estavam presentes nesse momento afirmaram que Josias falou mais 2 caras, segundo eles, no intuito de pedir apoio de mais 2 policiais para socorrer as vítimas na residência após o confronto. Afirmaram que tais expressões são comuns, habitualmente utilizadas na unidade. É possível perceber, logo após, abre aspas, mais 2 caras, de fato, entraram no imóvel mais 2 policiais. Isso quer dizer que, realmente, o perito, quando ele concluiu que a expressão não era mata outro cara, era mais 2 caras, ela se coaduna, inclusive, com a entrada de mais 2 policiais para fazer o socorro. Então, você desvirtuou, você criou um fake news em cima de uma frase que não foi dita. E é isso que está dando suporte à alegação do Ministério Público. Outra circunstância, se você me permitir, Cardinô, o Ministério Público coloca textualmente que houve uma fraude processual com a simulação. Se quiser, pode exibir até a denúncia nessa parte, mas ele coloca textualmente que houve uma simulação no socorro. Cardinô, o médico foi ouvido. É o documento do Ministério Público, viu? MPPE. O médico que fez o atendimento foi ouvido, Cardinô. E o médico disse, não, eu atendi. Inclusive, eu entubei os 2. Um deles
deu maior condição de dar o suporte e a gente deu mais atenção a esse outro. Eu tenho essa sonora aí, não? Tem a do médico? Tem. Pronto, deixa eu soltar a sonora, porque consta do processo e como ficou público e foi uma gravação feita pelo Tribunal de Justiça, né? Então aí a gente teve acesso. Solta a sonora, por favor. Ele já chegou, tinha muito o que fazer, foi feito os procedimentos iniciais, sinal central, foi feito elétrico de assistolia, tinha muito que investir nele. Mas esse outro tinha ainda, apesar de exposição de massa cefálica, eu fiz a intubação desse paciente, né, foi uma intubação difícil, por muito sangue na cavidade aérea, porque é procedimento da unidade. Não está redigido, né, mas assim, eu lembro que eu fiz esse procedimento e talvez na troca do plantão, a colega quando assumi a guia, ela não sabia que escreveu isso. Mas intubei, né, deixamos no ventilador e aí, provavelmente, ele evolui com morte, né, com assistolia pela descrição do prontuário. Bom, aí o Ministério Público se agarrou aqui, dizendo que não existe tal, né? O juiz também não soltou, o senhor e a banca de advogados que defende recorreu ao tribunal, não? Estamos recorrendo, Cardinô, e o que a gente está colocando aí é para que a população tome conhecimento, porque isso está sendo uma revolta interna na Polícia Militar, principalmente no BOPE. Não é? Essa falta de observação da prova técnica. Você dizer num documento oficial, uma denúncia, que houve uma simulação porque... É esse o documento? É esse? É esse o documento. Esse aqui? Me dá aqui. Aqui. Ó, tá aí. Esse é o documento do Ministério Público. Eu vou ler a parte da denúncia, Cardinô. Está dizendo que foi uma simulação. Exatamente. Eu vou ler a parte da denúncia para que não haja dúvida. Num documento oficial, você fazer uma afirmação desse porte e o médico desmentiu o Ministério Público. Está aqui. O médico foi ouvido. Está aqui, né? Antes, a página anterior. Está falando que para dar áreas de legalidade, entendeu? Os policiais simularam, fizeram a simulação, né? Exatamente. Forjando, isso. socorro, está aqui. Esse é o documento oficial, ó, controle externo da atividade policial. 27ª Promotoria de Justiça Criminal da capital. Como é que o médico que fez o atendimento, que disse que intubou, você recebeu com vida. Recebeu com vida, então não houve simulação. Como é que o médico dizendo isso, o Ministério Público diz uma coisa totalmente diferente? Vamos aguardar, doutor Siqueira, então agora, pelo jeito, né, se o juiz do caso que tem acesso a tudo isso não soltou, que o tribunal faça alguma coisa. Exatamente. Os 6 estão presos? Os 6 estão presos, injustamente. Inclusive, as próprias testemunhas, que inicialmente a alegação da prisão seria pela necessidade de que as testemunhas estivessem preservadas as suas incolumidades, não fossem ameaçadas e etc. Só que as testemunhas foram ouvidas agora, há um mês atrás, todas elas disseram que não foram ameaçadas. Nesse momento, o processo está o quê? Fase de conclusão? Está pronto para a juíza dar um despacho dizendo se solta ou não. Ou então vai para a júri, né? Ou então vamos recorrer ao Tribunal de Justiça e tem uma segunda audiência marcada para testemunha de defesa em janeiro. Bom,